Doutor Me Consulta está de volta. Hoje a gente recebe a nossa dermatologista, médica incrível. São mais de 30 anos aqui no nosso estado, referência para homens e mulheres. Doutora Ana Paula Vitti, tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Ela é um prazer enorme estar aqui com você. Essa simpatia de comunicador, de profundo conhecedor do tema médico, porque você tem muitos médicos sobre os seus cuidados, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui. Obrigado, doutora. Estou quase me formando pela vida, porque realmente são tantos temas que são importantes para a população que a gente acaba absorvendo até para a gente mesmo, né? É. E um deles é a dermatologia, esse universo fantástico que se moderniza a cada dia, que traz novas tecnologias. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas pessoas têm, que é melasma, não é, doutora? Sim. É um tema super emocionante para mim, porque a gente está estudando profundamente. Você sabe que a gente segue as pautas de grandes maestros, né? E o melasma, ele é uma doença que veio para questionar muitos mecanismos de envelhecimento e de imunidade e de epigenética, que é um tema tão atual, né? A epigenética se os que estão me ouvindo, os queridos ouvintes, a epigenética é a maneira atual que a medicina chama do estilo de vida das pessoas. Ela vai influenciar diretamente sobre os seus DNA. Por exemplo, esses habitantes da ilha de Sardenha, né, que diz que vive mais de 100 anos, e comem comida gordurosa, e, enfim, eles têm várias atitudes que não são comem pão e todas essas coisas, né? Bebem vinho, né? Então, por que que eles não envelhecem? Por que que eles não morrem É a dieta cedo? do Mediterrâneo que dizem, né, É a dieta doutora? do Mediterrâneo e principalmente a vida simples. Então, a epigenética tem muito a ver com a vida simples. Ou seja, você não usar tanto as coisas automáticas e tudo, caminhar, vai plantar a sua comida que você vai comer, vai criar o gado que você vai comer, enfim, tudo isso tem mostrado que é realmente o futuro, que é o slow life, uma vida mais lenta, ao contrário do que nós estamos vivendo, que o inimigo emprega na gente isso, né? Que é só celular, uma vida muito high, muito forte. Então, a epigenética vem para dar pautas na medicina. E o melasma é a grande, digamos, divisor de águas dentro da dermatologia. Ela realmente mostra por que as pessoas envelhecem, por que formam ruga, por que tem flacidez, por que se mancha. Porque ele não é sozinho no melanocito a doença, ele carrega, é o fibroblasto, que é o grande formador de colágeno da nossa pele e de todo o nosso organismo, e ela realmente vai ter uma deficiência nesse fibroblasto defeituoso por diversas coisas, sejam genéticas ou epigenéticas, que fazem ele ser dessa maneira. Então, nós temos congressos, imagine, Hélio, de 2 dias, esteve um agora em Bogotá, o qual eu estive presente, e o outro em São Paulo, que teve agora com a doutora Valéria Campos. Então, é uma doença super atual e está dando pautas para futuros tratamentos de cuidar do seu envelhecimento. Doutora, o que é o melasma e como é que ele se manifesta na pele? Bom, o melasma ou cloasma, ou a mancha da grávida que forma como aquela asa de borboleta, ou às vezes sai na testa, às vezes pode sair também, tem um melasma extracorpóreo, que é nos braços, no peito, nas mãos, existem. Então, ele forma por uma deficiência do melanocito fabricar melanina. Então, ele faz um exagero nessa descarga. Existe também um mecanismo de angiogênese, que é uma má formação vascular, e tudo isso vem devido ao seu estilo de vida. Imagine você, a maneira que você se alimenta, se você fuma, como está o seu metabolismo, toda a sua curva hormonal. Tudo está engajado e é cúmplice um do outro. Então a gente volta à medicina de cabeceira, o médico familiar. O especialista, beleza, existe, mas o médico que entrosa, que linka tudo, é o médico da hora. E o melasma vem para nos mostrar isso. E a gente vê, doutora, que realmente é cada
e vem, às vezes, bem muito forte, né? No rosto, Vem, principalmente, vem. aqui abaixo, aqui nas olheiras, por exemplo. É. É, como é que trata isso, doutora? Então, muitas pacientes desanimavam. Eu tenho uma paciente lindíssima, até a Sandra Silmara, se ela estiver me ouvindo, um beijão, querida. Ela desistiu, falou: não, doutora, eu não vou mais gastar dinheiro com isso, não quero mais, não vou comprar mais pílula, não vou fazer mais laser, não vou fazer nada. Eu falei: Sandra, vamos fazer devagarzinho, porque existe medicamento, tratamentos e ativos que pode melhorar o seu melasma. E você vai rejuvenescendo sua pele com os tratamentos rejuvenescedores. O fibroblasto, ele se conserta. O fibroblasto é um soldadinho do nosso sangue, do nosso corpo, da nossa pele, que ele está todo deformado no melasma. Então, quando a gente aplica lasers, a gente vai remodelando esse fibroblasto. E ele fica um soldadinho rígido que vai combater essa melanina que se derrama em toda a derme profunda, derma média, derma reticular. Então a gente antes não conseguia entender isso, porque tem dois componentes importantes no melasma hoje em dia: o fibroblasto, que forma colágeno, e o mastócito, que é outro soldadinho que faz as alergias. Então, pacientes com alergia e Será intolerância que à isso se encaixa, lactose. doutora? Há, por exemplo, mulheres grávidas que após o neném nascer já criam um melasma no rosto. Será que pode ser da anestesia ou falou alguma coisa errada? Não, o mastócito, a mulher grávida, ela tem uma exacerbação de hormônios, né, que implicam em toda a gravidez, e ela se inflama, ela não faz exercício, ela tem uma vida anormal, às vezes se sente uma mulher doente, que não é. A gravidez é uma coisa que você pode ir levando normalmente. A gente via isso desde a Sim. época bíblica, as mulheres grávidas caminhavam pelos desertos, né? Então, a mulher grávida realmente se inflama muito, né? Então, a gente vê que esse inflammation, essa inflamação do corpo, vem acarretar o melasma. Por isso que a grande maioria, forma um melasma ou cloasma Durante a durante a gravidez. gravidez e Ah, pós-gravidez, porque ela está inflamada. Ela não caminha, ela não faz exercício, ela não drena, ela hormonalmente, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, às vezes ela se trava, principalmente aqui no Brasil, as mulheres e pelo clima, né? Porque o sol, né, tropical, temos um clima tropical, ele também, mais a influência dos raios ultravioletas A, B e a luz visível, ela vai dar, vai fomentar, vai estimular esse melanocito a produzir melanina e manchar a sua pele. doutora, como é que a senhora consegue diagnosticar o melasma e se é necessário fazer exames laboratoriais ou apenas a avaliação clínica é suficiente para isso? Bom, é muito boa a pergunta. Realmente, o melasma pode ter algumas implicações clínicas laboratoriais. Então, a gente pede a dosagem de hormônios da tireoide, a gente pede o PCR, pede alguns fatores que dê pontuações na inflamação desse organismo, vitamina D, cortisol, tarará, todos esses exames que a nutrologia pede muito bem, nós também pedimos. E depois de ter esses exames na mão, mais o exame clínico, que a gente usa uma lâmpada de Ruud, que eu até esqueci de trazer, é uma lâmpada com uma luz ultravioleta, que a gente deixa o quarto todo escuro e coloca a lâmpada de Ruud, que é uma lâmpada roxa, como se fossem essas lâmpadas Coloridas. de discoteca, que é, Sim. né? Através da lupa, a gente observa e visualiza o melasma. E se ele tiver clarinho atrás dessa lupa, significa que ele é profundo, porque ele está lá no fundo da derme, então ele não está aparecendo muito. Se ele, através da lupa, estiver bem forte, escuro, que a gente veja a mancha bem, ele é epidérmico ou derme superficial. Então, beleza, vai ser muito mais fácil de eu removê-lo. Mas o que está lá no fundo vai ser muito mais trabalhoso. Doutora, quais são os fatores que podem desencadear o melasma ou piorar o melasma? Bom,
como eu te disse, a inflamação no corpo, né? Muitos pacientes pós-Covid desenvolveram muito melasma, que o Covid foi uma virose Verdade. com muitíssima inflamação em todo o corpo. Eh, Doenças inflamatórias, desequilíbrios hormonais, como a grávida, que faz o melasma, problemas de tireoide, que também pode dar melasma. Então, existe algumas condições clínicas, como eu te disse, principalmente inflamatórias, né? Existem outras manchas escuras, Hélio, que é bom serem lembradas aqui, que não são melasma, como, por exemplo, essas manchas de acantoses nigricans, que é aquele pescocinho escuro, não sei se você já viu, Sim. muita gente que tem um pescocinho Associam a escuro. diabetes, né? Exatamente, uma resistência à insulina, que é outro processo inflamatório. Mas essa melanina, esse pigmento, essa hipercromia inflamatória, pós-inflamatória que a gente chama, ela se aloja em dobras de axilas, pescoço, né? Dobras dos E isso também braços. são melasmas, né, doutora? Não é melasma, ele é uma hipercromia. O Hipercromia. melasma como tal, ele tem algumas áreas específicas, Hélio, que é o rosto, Uhum. ombro, braços, peito. Essa é a área de melasma. Ele é tratado como melasma. Agora, você pode me perguntar qual a diferença, então, doutora, de tratar o melasma, nessas áreas que a senhora acaba de me falar, com a hipercromia pós-inflamatória, como, por exemplo, uma resistência à insulina ou diabético? Bom, basicamente, a gente vai tratar a causa. Então, o melasma, eu vou tratar a inflamação e o distúrbio hormonal. E na hipercromia pós-inflamatória do insulino dependente ou resistência à insulina e o diabético, eu vou tratar o açúcar, a glicemia, esse processo metabólico que está desequilibrado. Então, se eu não tratar nenhuma dessas duas variantes nos dois contextos que são diferentes, eu não vou conseguir eliminá-lo. Apesar da terapêutica nos dois serem semelhantes. Nos dois eu uso lasers vasculares para trabalhar o problema da angiogênese, de toda a má formação vascular. E nos dois eu trabalho com ativos despigmentantes para ir retirando essa melanina da parte superficial até chegar na parte profunda. Doutora, é necessário quantas sessões em média ou depende muito de caso para caso? Porque a gente sabe que às vezes realmente o melasma tá ali muito impregnado na pele, Exatamente, né? Olha, geralmente umas 4 sessões, mas isso é também muito bom você me perguntar, porque infelizmente dentro da estética as pessoas querem resultados assim, como se Imediatos. fosse comprar, não sei, Pão na padaria. ou construir uma casa. É, Depois de tantos tijolos a gente põe o teto. isso. Na medicina não é bem assim. E tem que existir uma colaboração dos dois lados, tanto da parte do prescritor médico, a terapia que eu vou fornecer a você, e você como paciente observar todas as indicações e mudar seu estilo de vida, sua alimentação, não se expor ao sol e tarará, tarará, tarará. Não é só colocar o laser, ou só colocar o peeling, ou só colocar o despigmentante, ou só tomar um polipódio leucotomes, que é um protetor solar via oral, que é um probiótico. Já usei. Já usou, É né? É fantástico, doutora. fantástico. Então, isso é muito importante os nossos ouvintes estarem atentos. A medicina, por mais especialista que seja, ela é um todo, ela é um conjunto, onde tem que existir um envolvimento sério, responsável, tanto da parte do médico quanto a parte do paciente, para que o resultado do tratamento seja 100% de êxito. Lá na clínica doutora Ana Paula Vitti, como é recebido esse indivíduo, esse paciente, doutora, com melasma? É feita uma avaliação e após isso é definido o cronograma dos protocolos que serão adotados? Conta um pouco pra gente. Bom, a nossa abordagem no paciente de melasma, que foi uma dos meus. Aliás, foi, Hélio, um dos meus engajamentos no estado de Roraima. Eu vinha para cá quando eu morava na Venezuela, que todo mundo sabe que eu era dermatologista na Venezuela, né? Sim. Por mais de 23 anos. E também nos Estados Unidos eu andei muito por lá, fazendo vários fellows e tudo isso. Então, quando eu vim para cá, eu
observei que as mulheres aqui tinham muito melasma, porque a falta de consciência aí entra, tá vendo, do paciente era muito grande. A diversão que tinha aqui era ir para os banhos, para o água boa, para as É. piscinas, passar um churrasquinho, todas a mulherada de biquíni, né? Naquela época nem usava muito essas lindas, É tipo, aqueles tipo, aquela as viseiras viseiras. lindas que tem hoje em dia. Molecada ia para sol e acabou-se, entendeu? E então, de vez de passar protetor solar, ela usava aquelas Cenoura e sementes de cenoura bronze. bronze, semente de urucum. Lembra aquela outra argentina que trazia, que era, não sei o quê, Raito? Que era um Uma coisa assim. bronzeador. Acho que você nem tava, você era muito menina Eu sou, ainda. é, sou é da época do cenoura e bronze, eu me lembro. Mas tinha o Raito de Sol, uma coisa assim que era argentino, que era bem marrom. Então o pessoal passava um bronzeador, não passava protetor solar. Então isso daí ia manchando. E elas passavam no rosto também, porque elas não tinham noção, né? Então eu falei, ai, gente, eu quero melhorar a pele desse povo aqui. E foi assim que eu comecei em Roraima. Eu vinha 3, 4 vezes ao ano. Eu venho aqui, né, há muitos anos, antes do ano 2000. E aí a gente começou a, não só eu fui uma das primeiras, mas começou toda a mídia a falar do melasma, da importância de usar protetor solar, de não se expor em horários de sol a pico e tudo isso, e aí as pessoas foram tomando consciência. Felizmente, hoje a gente tem rostos que eram super manchados, como por exemplo a nossa querida Shirley Rodrigues, e hoje tem um rosto bem branquinho que não tem nenhuma mancha. Mas é muito trabalhoso. Então, a abordagem na lá na doutora Ana Paula Vitti, é muito importante o pedido de todos os exames que a gente pede para esses pacientes, que hoje são variados. A gente fotografa o paciente, a gente faz toda uma dieta, chequeia toda a parte clínica do paciente. Mando para nutrologia, mando para nutrição. E aí, quando o paciente está preparado, é que eu começo já a tratar essa mancha e desaparecê-la. Doutora, o uso de ácidos ou peelings químicos é seguro para todos os tipos de pele? Sim, dependendo do tipo de peeling, do tipo de ácido que você vai usar, é muito, muito seguro. Você pode usar ácidos muito suaves hoje em dia, como mandélico, fítico, cógico, né? Niacinamida. E os mais fortes, como retinóico ou ácido tricloracético, o glicólico, a gente deixa isso para outros tipos de pele, mais branquinhas, não tão morenas. Então, nós aqui no nosso estado, a gente tem uma pele mais bronzeada. Tenho também pacientes branquinhos, porque a miscigenação de estados aqui, de culturas, estão É muito bastante grande, grande. né? Então, mas os morenos têm que ser com mais cautela. E a gente consegue chegar a um equilíbrio muito bom. Tem cura melasma, doutora? Não tem cura. O melasma é uma condição da pele. A gente consegue baixar o pigmento até na última capa da derme e ele se ficar imperceptível. Mas se esse paciente começar a se inflamar de novo, comer mal, dormir mal, sem exercitar, e desequilibrar todos os seus hormônios, e começa a tomar sol sem protetor solar, e não usar o seu creme despigmentante no mínimo 2 vezes por semana, ele vai voltar a se manchar. Tá vendo só? A importância também de usar o protetor solar, né, doutora? Acima de tudo. É Acima de tudo. fundamental. E é super importante os nossos queridos ouvintes estarem ouvindo isso, porque tem muita gente ainda com esse conceito errôneo de que chega no consultório, ai, olha, eu só venho aqui se a senhora me tirar esse melasma para sempre. Eu quero fazer um tratamento. Falei, meu amor, não é bem assim. Eu vou te contar a historinha como é direitinho. Aí eu conto todo o Pai Nosso para ver se ela entende. Ela entende. Mas muitas pessoas ficam chateadas. Falam, mas como é possível fazer um tratamento que às vezes custa um pouquinho e aí volta porque você acha. Descuidou, né, doutora? Porque é o que eu digo, gente, saúde não é uma coisa pontual. Saúde é todo dia treinada, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então tudo aquilo tem que acontecer todos os dias. Doutora, eu quero primeiramente agradecer a sua vinda aqui ao programa e eu quero saber aonde fica a clínica doutora Ana Paula Vitti. Muita gente já conhece, mas para os nossos ouvintes aqui da Rádio Monte Roraima, do Doutor Me Consulta, quem ainda não conhece o seu espaço e quer ir lá conhecer pessoalmente, aonde fica?
Está na clínica, a clínica está na Alameda Canarinho, número 90, por detrás do CRM, diagonal com a UER, mais ou menos aí, na mesma quadra da beach tênis do Alberto. A gente está ali, é uma casa bem agradável, com umas árvores que soltam umas flores rosadas, lilás lindas na primavera. E, enfim, atualmente estamos aí, temos projetos, viu, Hélio? Mais É para frente, mesmo. umas coisas muito importantes que estão aí nos convidando. E a gente tem feito um bom trabalho. Eu fico muito satisfeita. Eu tenho um grupo de mulheres muito bacanas que estão comigo. Tem a doutora Lígia Miranda, que é clínica geral, mas está fazendo fellow em dermatologia. Temos o doutor Arnaldo, que faz comigo as cirurgias. Temos algumas podólogas que trabalham comigo, a Eliette e a Cleo. Temos uma terapista capilar muito querida, a Carmen Roberta. Temos a Deise Penedo, que é a nossa operadora laser. A Malbeles, que veio agora da Venezuela ficar um tempo comigo, porque ela foi a minha pupila, eu ensinei muito ela. Eu deixei 4 grandes operadoras lasers na minha trajetória. Uma está em Santiago, Chile, outra está na Venezuela, outra está na Espanha, médica, doutora Lujan, outra está aqui no Brasil, que é Deise. Só temos 4. Não é fácil fazer uma operadora laser. Tem que ter várias características. E eu, felizmente, consegui encontrar essas meninas. Então, todo esse equipe está lá para servir os nossos pacientes. A gente tem que ter um olho clínico desde que o paciente faz o contato telefônico até quando ele entra pela porta de entrada. Nós estamos para entregar saúde aos nossos pacientes. Doutora, muito obrigado. A gente se vê semana que vem com outro tema fantástico. Ah, maravilhoso. Aqui estarei. A gente volta já já, não sai daí.